Olá, meus contatos, espero que vocês estejam e continuem bem. Um vídeo falando sobre assuntos espirituais de novo, né? E muito importante além disso. A pergunta que não pode ficar sem resposta é a seguinte: por que eu sirvo a Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. O que você encontra na resposta? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu obedeço a Deus? Ou por que eu deveria servir a Deus? Ou por que eu deveria obedecer a Deus? É uma pergunta que cada um tem que se fazer em algum momento da sua vida e tem que encontrar uma boa resposta. Sabe que muitas pessoas, elas servem a Deus pensando só nas recompensas, né? Que Deus vai me abençoar, que Deus vai me fazer prosperar, vai me dar riquezas, vai me dar glória, vai me dar honra. Mas esse é o único motivo por que você serve a Deus? Não tem nada mais profundo do que isso? É uma pergunta que todos nós temos que nos fazer, precisamos nos fazer e, e saber a resposta. Por exemplo, suponha a seguinte hipótese. Suponhamos que Deus não vai te recompensar materialmente, pelo menos não a curto prazo, e nem que o fim da maldade e do sofrimento vai vir em pouco tempo. Suponhamos o seguinte, suponhamos que você servindo a Deus, você será pobre pelos próximos 500 anos e que você vai viver esses 500 anos. Suponhamos uma situação extrema, assim, hipotética, né? Suponhamos que pelos próximos 500 anos você vai ser pobre, vai enfrentar algumas dificuldades, umas mais leves, outras mais graves, e que ele só vai te recompensar após o final desses 500 anos. Você se sentiria motivado a servir a Deus ainda? Passando dificuldades, passando problemas, pelos próximos 500 anos à frente. Mas que depois, após os 500 anos, você terá uma vida farta, recompensadora e eterna, como é próprio de se esperar de um Deus generoso e amoroso como Ele é. Você gastaria esses seus 500 anos servindo a Deus e obedecendo e se esforçando em obedecê-lo? É uma pergunta que cada um tem que responder. Ou então uma outra situação parecida com essa. Suponhamos que você leve uma vida normal, uma vida como a comum de todas as pessoas aqui na Terra. Só que o fim da maldade, o fim do sofrimento, da morte, das doenças, só virá depois de 500 anos à frente, você passando por tudo isso. Ou que seja 1000, que seja um tempo extenso, um tempo prolongado. Então você vai servir a Deus levando uma vida normal, com alguns problemas, alguns mais graves, outros não, mas você não vai passar dificuldade, você vai ter o seu sustento ali, o que você precisa para sobreviver, com fartura ou não, depende de cada caso, como acontece hoje, né? Só que o fim da maldade, o fim da violência, o fim das doenças, o fim da morte, o fim do sofrimento, da tristeza, dos problemas pessoais, familiares, de emprego, só vão ser resolvidos daqui 500 anos. Só daqui 500 anos, e você vai viver esses 500 anos. Você hoje e para sempre decidiria obedecer a Deus e fazer a sua vontade mesmo sob essas circunstâncias? Você escolheria servir a Deus?
É uma pergunta que todos nós temos que nos fazer, né? Eu queria compartilhar o que diz esse texto aqui, ó. O versículo de Salmos, né? Salmo 73, versículo 25, ó. A quem mais tenho nos céus? Além de ti, não desejo nada na terra. Então, o foco desse salmista, deixa eu ver se é Davi, de Asaf, ele era um músico, né? O foco de Asaf nesse cântico, nessa oração, era que além de Jeová, ele não tinha mais nenhum anseio, nenhum desejo aqui na terra, né? Então esse é um servo verdadeiro, legítimo, sincero de Deus. Uma pessoa que estava decidida a servir a Deus, independente do que ele passasse na vida. E por que ele tinha essa decisão? Porque ele conhecia a quem ele estava adorando. Ele sabia das qualidades dele, do seu jeito de tratar as pessoas, do seu jeito de agir, as suas obras, os seus feitos, os seus tratos com ele, com o seu povo e com as coisas, né? Então esse é a principal motivação que nós temos que ter ao servir a Jeová. Olha o versículo 28, ó. Mas para mim é bom me achegar a Deus. Fiz do soberano Senhor Jeová o meu refúgio, para declarar todos os teus feitos. É interessante que esse texto ele é profundo, né? Era bom para ele se achegar a Deus. Por quê? Porque ele encontrava proteção em Jeová. Ó. Ele encarava Jeová como seu refúgio, o seu lugar de escape para as situações e aflições da vida. E não só isso, o versículo final, a parte final do texto, ó, para declarar todos os teus feitos. Então Asaf conhecia as ações, os tratos de Deus com as coisas, seja com pessoas, seja com outra situação. Então ele conhecia os feitos de Jeová, ele conhecia a reputação de Jeová, o caráter de Jeová. É isso que fazia com que ele se sentisse motivado a se achegar a Deus, a buscá-lo, a querer conhecê-lo cada vez mais profundamente, né? E para encerrar, eu quero ver se eu encontro um texto aqui que fala que os iníquos eles pensam de forma diferente, né? Está em Jó. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui. O que eu vou ter que dar uma pesquisada que talvez eu não ache de cabeça. Tá em Jó. Deixa eu ver aqui no discurso. Acho que é do 27 em diante. Deixa eu ver. Eu não vou saber a expressão que fala nessa tradução, não. Eu vou achar o texto, mas talvez eu tenha que mudar de tradução. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho a expressão os iníquos, os maus. Deixa eu ver todos os versículos, vou procurar um Jó aqui. É um texto que fala como os iníquos pensam, né? Os maus, né? Aqueles que desprezam a Deus. Eles dizem assim:
Que vantagem há para mim em servir a Deus? E o que eu ganho obedecendo e fazendo a vontade dele? É um texto que diz isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Que vantagem, deixa eu ver. Tá em Jó. Aqui não vai aparecer. Ah, aqui achei. Jó 21:15. Demorei para achar, mas achei. Eu nunca gosto de esquecer esse texto, mas eu acabo esquecendo. Olha só para a gente encerrar o vídeo, o áudio-vídeo, aquelas pessoas que não têm um bom coração, que não pensam da melhor forma, no sentido de se servir a Deus, eles expressam eles expressam essa opinião, essa visão, essa atitude, ó. Mas eles dizem ao verdadeiro Deus: deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que vantagem teríamos em conhecê-lo? Então, uma pessoa que pensa assim é uma pessoa má, uma pessoa iníqua. Ele fala, né? Ele diz ao verdadeiro Deus: deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que vantagem teríamos em conhecê-lo? Então, mas sei que eles não têm controle sobre sua prosperidade, o pensamento dos maus está longe de mim. É isso aqui, ó. O pensamento dos maus está longe de mim. Então eles pensam em outras coisas, no seu dinheiro, na sua prosperidade, nos seus prazeres, em fazer a sua vontade, a sua própria vontade, mas para com Deus, o pensamento deles está longe, está distante. Eles não querem ter intimidade, ter proximidade, ter uma relação achegada com Deus, né? Eles acham que eles não vão ganhar nada com isso. Eles não vão ter aquilo que eles desejam servindo a Deus. Então, essa é uma atitude que nós temos que pensar, né? E ver como a visão de uma pessoa má e de uma pessoa boa em relação a Deus, né? A pessoa, você viu, o salmista Asaf já disse que era bom ele se achegar a Deus. Aqui os iníquos pensam diferente, né? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber com isso? Não vou ganhar nada, né? Então, essa é uma questão que todos nós temos que nos debruçar, refletir e pensar. Por que eu sirvo a Deus? Se você conhecer a Jeová profundamente, saber como Ele se inteirar dos assuntos, dos tratos de Deus com a humanidade, por que Ele tratou daquele jeito, por que Ele fez isso, por que Ele falou aquilo, por que Ele fez essa coisa do jeito que é em relação à sua criação, né? Por que Deus criou essas coisas desse jeito? Você tem que usar a sua reflexão, o seu raciocínio e chegar a uma decisão, a uma determinação que de preferência seja a que Deus se agrade, a que Deus aprove, tá bom? Esse foi o vídeo e cada um pense, né? Por que está servindo a Deus e até quando e até que ponto eu gostaria de servir a Deus e faria isso, independente do que aconteça à minha volta, certo? Esse foi o vídeo e até o próximo vídeo.